A paz do Senhor, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e a vida da sua família. Nesta manhã, quero aqui gravar um vídeo falando um pouquinho da palavra de Deus que vai trazer ricas bênçãos para nossas vidas. Que o seu coração seja confortado e que o Espírito Santo alegre o seu interior, o seu coração com essa palavra. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, abra comigo em Josué, no capítulo 6, versículo 1 em diante. Josué, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Que o Senhor Jesus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Bom, o texto que eu li, capítulo 6 de Josué, todos os irmãos que aceitaram a Jesus como Salvador e servem a Deus em alguma igreja, conhecem a história deste homem de Deus chamado Josué. Josué era um homem que foi ensinado aos pés de Moisés. Josué era um homem que ouviu todas as instruções que o Eterno dava a Moisés quando Deus se revelava a Moisés na tenda da congregação. Todas as vezes que Deus convidava Moisés para uma conversa, Josué estava ali aprendendo, ouvindo. E aqui eu quero deixar um parêntese para falar ao seu coração. O bom da vida cristã é quando a gente aprende de Deus. Quando a gente está atento à voz de Deus, quando a gente está atento à voz do Eterno, quando fala conosco ou quando fala com seus servos, quando a gente reconhece através dos frutos que um homem ou uma mulher é considerada homem de Deus, mulher de Deus, e você, através do fruto, você descobre que aquilo é realidade, vale a pena você estar sempre ouvindo conselho, uma palavra de conforto, uma palavra de aprendizagem. Não é feio pedir conselho aos homens de Deus, às mulheres de Deus. Josué sempre estava ao lado de Moisés para ouvir Deus falar. Sempre estava ao lado de Moisés aprendendo. Moisés estava sempre orientando Josué o caminho que ele deveria tomar, como se comportar no meio do povo de Israel, como se comportar, aleluia, espiritualmente no meio do povo. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Josué, que assim quando Moisés morreu, Deus chama Josué e diz: Olha, Josué, meu servo Moisés é morto, mas assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E disse mais, que aonde ele colocaria a planta do pé, Deus estaria com ele. Veja que privilégio. Por quê? Porque Deus poderia ter escolhido outra pessoa para suceder Moisés. Mas por que não fez? Porque Josué era o único preparado para aquela função. Porque aprendeu, estava aos pés de Moisés, ouvindo e aprendendo. Glória a Deus. Aqui, no versículo 3, no versículo 2, então disse o Senhor a Josué: Olha, eu quero parar aqui
para chamar sua atenção nesta palavrinha. Olha, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes e valorosos. O que me chama a atenção neste texto bíblico é que o povo de Israel tinha saído do Egito e estava caminhando para a terra prometida. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó e todos os seus descendentes que lhe daria uma terra prometida. E o povo, ao atravessar o Mar Vermelho, está indo agora de encontro a esta terra. Só que no meio do caminho vai aparecendo várias dificuldades, vários obstáculos. E aqui eu quero chamar outra atenção para a nossa vida espiritual. Todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, do momento em que Deus prometeu até o cumprimento dessa promessa, surgem tantas barreiras, surgem tantas dificuldades, surgem tantos desafios, surgem tantas muralhas na nossa vida para tentar nos parar, para tentar nos entristecer, para tentar fazer com que a gente pare na caminhada. Mas nesta manhã, inspirado pelo Espírito de Deus, eu quero te dizer, não pare. O Deus que te fez a promessa é o mesmo Deus que vai te fazer transpor essas barreiras. O mesmo Deus que te fez a promessa é o mesmo que vai te fazer vencer essas batalhas, vencer esses desafios. Porque não é em vão quando Deus coloca, aleluia, um crente numa prova. Meus irmãos, Deus nunca prova crente, aleluia, nunca coloca crente numa prova para deixar ele só naquela prova. Aleluia. Deus nunca coloca crente numa batalha para deixar o crente lutar só. Deus está sempre à nossa frente. Ele é o nosso general de guerra. Aleluia. Ele é, aleluia, aquele que vai à nossa frente. Há um hino muito maravilhoso que diz que Deus, Ele é quem batalha por nós. Ele é quem nos dá a vitória. Ele é quem nos dá, aleluia, sabedoria para lutar nas batalhas. Ele vence as guerras, aleluia, faz o inimigo cansar, aleluia, e nos dá a vitória. É Ele, tudo é Ele. Você lembra o que aconteceu com Josafá? Quando a Bíblia diz que uma grande multidão vinha contra, aleluia, a nação de Israel. E a Bíblia diz que o rei Josafá foi ao templo buscar auxílio em Deus, buscar ajuda em Deus. Oh, glória! Aleluia! É tão lindo, irmãos, quando nós estivermos em uma dificuldade, nós buscarmos auxílio em Deus. Nós buscarmos, aleluia, o auxílio, a orientação, a vitória em Deus. Porque o segredo da vitória do crente não é falar muito. O segredo da vitória do crente não é guardar rancor, não é guardar raiva. Aleluia, não é deixar a tristeza entrar no seu coração, mas o segredo da vitória do crente é todas as vezes que chegar uma dificuldade, se levantar uma barreira, é ele recorrer a Deus. Ele recorrer a Deus. Esse é o segredo. E a Bíblia diz que Josafá foi buscar a orientação de Deus no templo. Diz a palavra do Senhor que Deus, se utilizando de um servo seu, disse a Josafá: olha, Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Aleluia, aleluia. Deus disse a Josafá: Josafá, nessa luta, nessa briga, você não vai lutar. Você vai ficar apenas quieto. Aleluia. E a Bíblia diz que Josafá não moveu uma palha, meus irmãos. Quem deu a vitória foi Deus. Quem te dá a vitória é Deus. Todas as vezes que você obter uma vitória, sempre agradeça ao Eterno. Diga que é Ele. Aleluia. Diga que Ele é grande. Glorifique o nome dEle. Nunca coloque o seu nome, porque tudo é Deus. É Deus quem enriquece. É Deus quem empobrece. É Deus que cura. É Deus que fere. É Deus que cura. É Deus que dá a vida. É Deus que mata. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Nada somos nós.
Nada somos diante da sua, aleluia, soberania, diante da sua glória. Mas é Ele que faz todas as coisas. O que me chama a atenção nesse versículo 2 de Josué, do capítulo 6, é que Deus disse: olha, Josué, presta atenção, Josué. Fica atento, Josué. Porque eu já tenho dado nas tuas mãos o povo de Jericó, o seu rei, os seus valentes e valorosos. Ou seja, Deus estava dizendo a Josué: Josué, a cidade de Jericó é uma cidade muito preparada em termos militares, em termos bélicos, em termos de guerra. Glória a Deus. A história bíblica diz que a muralha de Jericó tinha 9 metros de altura e 6 de largura. Morava até pessoas em cima do muro. Para você ver o quanto o muro era grande e largo. Mas, mesmo assim, Deus disse: eu já tenho dado Jericó na tua mão, Josué. Sabe o que é que Deus está falando para nós nesta manhã? É que Deus já tem nos dado, Deus já tem te dado vitória nesta batalha que você está passando, nessa dificuldade. Glorifique a Deus, creia no nome do Senhor. Creia na vitória, porque Deus já tem te dado vitória nessa batalha. A dificuldade é grande, às vezes a dificuldade dentro do nosso próprio lar, com o familiar, com o filho, com o esposo, com a esposa. Mas Deus já tem te dado vitória. Quando você lê o texto todo, você percebe que Deus pede a Josué e ao povo que se cale em um determinado momento, para que o povo não gritasse antes do tempo. Muitas vezes o que faz a gente perder as bênçãos de Deus, o que faz a gente perder, aleluia, a orientação de Deus, é a gente agir precipitadamente, sem a orientação de Deus. Quando você abre a boca para falar muito, quando você abre a boca para xingar, quando você abre a boca para dizer o que Deus não mandou, o que Deus não permitiu, nós perdemos, infelizmente, as bênçãos. Mas Deus, nesta manhã, Deus está dizendo ao nosso coração, primeiramente para mim e para você que está me ouvindo: Deus já te deu vitória nessa batalha. Eu sei que tem alguém que está me ouvindo e me assistindo, que está passando por uma dificuldade tremenda. Eu não sei em que área, pode ser na área do casamento, pode ser na área do emprego, pode ser na área financeira, pode ser na área espiritual também. Mas nesta vitória, Deus já te deu, nessa luta, Deus já te deu vitória. Deus disse a Josué: olha, Josué, presta atenção, Josué, eu tenho te dado em tuas mãos. Deus não disse assim: Josué, puxa a espada aí, chama o povo e invade a cidade aí. Não, Deus disse: Josué, calma, presta atenção. Só vai agir diante da minha orientação, Josué, porque eu tenho te dado em tuas mãos. Mas mesmo assim, mesmo Deus dizendo que deu vitória a Josué, Deus orientou Josué e o povo. Por quê? Tudo tem que ser na orientação de Deus. Tudo tem que ser na vontade do nosso Deus. Então, nesta manhã, fique com esta palavra. Guarde no seu coração. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado com você nesta manhã. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, Deus está dizendo para você e para mim: eu já tenho dado vitória nesta batalha. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.